convidá-lo a abrir a sua Bíblia outra vez na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, onde nós iremos ler os 2 primeiros versículos para aqui trazermos uma palavra para a nossa meditação. Romanos 12, verso 1 em diante, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Aqui nesse texto, queridos, o apóstolo Paulo vem falar de um assunto que é primordial e que todo cristão verdadeiro quer conhecer, que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Certamente uma pergunta que todo cristão faz. E às vezes nós ficamos preocupados com as escolhas, as decisões. Será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu faça aquilo? Às vezes em coisas do dia a dia, será que Deus quer que eu case com esta pessoa? Será que Deus quer que eu aceite este emprego? Essas coisas certamente são muito importantes e Deus quer que nós saibamos a sua vontade para nós. Porém, nós temos na Bíblia Sagrada uma revelação mais ampla do que é a vontade de Deus para cada homem. E se nós compreendermos isto, aí nós vamos poder, então, tomar as outras decisões do dia a dia com mais tranquilidade, conhecendo qual é a vontade ampla de Deus para cada homem e, portanto, para a minha vida. O apóstolo Paulo aqui vai nos falar sobre conhecer a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E nesta ocasião nós vamos tomar aqui esse texto para fazer um estudo temático, começando nesse texto e em muitos outros textos das Escrituras, para falar sobre a vontade de Deus para cada homem. Nós temos no texto que lemos aqui, o apóstolo Paulo falando sobre uma novidade de vida que o cristão deve experimentar. Em cada uma das suas epístolas, normalmente o apóstolo trata de uma doutrina central e depois de apresentar e discutir a doutrina, ele vai fazer uma aplicação desta doutrina. Na Epístola aos Romanos não é diferente. Nos primeiros 11 capítulos, o apóstolo Paulo tratou sobre a justificação pela fé, como o homem é salvo pela fé em Cristo. Depois, então, de 11 capítulos explicando e aplicando isso ao homem, à igreja, a Israel, o apóstolo Paulo vai agora tratar de aplicar esta doutrina. Como deve viver, então, aquele que está nesta relação com Cristo, que foi justificado pela fé nele. E então, no verso 1 do capítulo 12, ele começa a dizer: irmãos, eu peço a vocês, por causa da compaixão de Deus, ou seja, por toda esta obra de salvação que Deus já realizou por seu amor por nós, que vocês agora apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar o entendimento para experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma questão essencial para os cristãos e todos nós devemos buscar, compreender, conhecer e fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a tarefa fundamental da vida de cada cristão. Todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, elas vão estar fundamentadas neste desejo de cumprir a vontade de Deus. Se sabemos qual é a vontade de Deus para nós, melhor podemos então decidir em diversas ocasiões como agir de acordo com esta vontade que nós conhecemos. Aqui então o apóstolo Paulo vai dizer que o cristão deve fazer da sua vida inteira
um culto a Deus. Culto não é apenas aquilo que nós viemos fazer na igreja quando nos reunimos. Tudo que nós fazemos, cada escolha, cada decisão, cada ato, deve ser um culto a Deus, ou seja, deve ser feito para glorificar a Deus, para agradar a Ele. E assim nós poderemos viver de acordo com a sua vontade. Mas para isso, precisamos deixar a forma do mundo, a maneira do mundo pensar, do mundo agir, do mundo escolher, e transformar o nosso entendimento pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que revela a vontade de Deus para nós. À medida que deixamos que o Espírito vá moldando o nosso pensamento de acordo com o padrão da palavra de Deus, aí nós vamos realmente conhecer e, ao colocar isso em prática, vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. A vontade do Senhor é esta. Então, se nós buscamos entender isto e aplicar a nossa vida, vamos poder com muito mais facilidade responder a esta questão: qual a vontade de Deus para mim? Vamos olhar nestes textos que a Bíblia nos apresenta sobre a vontade de Deus, o que eu posso entender que é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida também, você pode entender. A primeira coisa que eu vejo claramente nas Escrituras é que a vontade de Deus para o homem e para mim é que eu seja salvo. Deus quer salvar todos os homens. Portanto, Deus quer salvar a mim, Deus quer salvar a você, Deus quer que todos nós sejamos salvos. Esta é a primeira grande vontade de Deus para o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, o verso 3 em diante: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens, Deus quer salvar, que eles conheçam a verdade e, portanto, encontrem a salvação em Jesus. Fica claro aqui, então, que Deus quer salvar todos os homens. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo também que a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e que nenhum deles se perca. Não há na Bíblia uma doutrina que diga que Deus quer que os homens vão para o inferno, independentemente de qualquer coisa que eles façam. Nós vamos encontrar ainda o Senhor Jesus, João capítulo 6, verso 39 e 40. Ele está falando sobre fazer a vontade do Pai. E ele diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que Jesus está dizendo então aqui que a vontade de Deus é que nenhum daqueles que Deus deu a Cristo se perca. E quem são esses que o Pai deu ao Filho? E ele continua dizendo: aquele que vê o Filho e crê nele, esse então terá a vida eterna. Ou seja, a vontade de Deus é que todo homem que crê em Cristo seja salvo e não se perca. E, portanto, Deus quer, assim, que todos os homens venham a crer em Jesus, mas esta vontade de salvá-los está condicionada à fé em Cristo. Todo aquele que crê será salvo. E para que todo homem possa ser salvo, Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por todos os homens. Esta é uma verdade que nós encontramos amplamente apresentada nas Escrituras. Hebreus capítulo 2, verso 9, diz: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aqui ele está falando de toda a humanidade,
E ele diz claramente que Jesus, ele se fez menor do que os anjos, ou seja, quando encarnou, quando se tornou homem, para provar a morte por todos os homens. Logo, se Jesus morreu por todos os homens podem ser salvos, apenas precisando crer nele para que isto realmente se efetive. 1 Timóteo 2, verso 5 em diante. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. De novo, o apóstolo Paulo vai falar sobre a mediação de Cristo, que se tornou mediador entre Deus e todos os homens, entre Deus e a humanidade inteira. E ele disse, então, que Deus deu seu Filho, que ele se entregou em preço de redenção por todos. Jesus se deu por preço de redenção por todos os homens. Lógico, ele não se tornou mediador entre Deus e uma parte da humanidade. Ele se tornou mediador entre Deus e toda a humanidade. Portanto, ele morreu por todos os homens. Muitos outros textos nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada dizendo a mesma coisa. Na realidade, não há nenhum versículo na Bíblia que diga que Jesus não morreu por alguém. Todos os homens estão inclusos neste escopo da morte de Jesus, na intenção de Deus de salvar a todos e enviar seu Filho para morrer por todos. Por isso também, Jesus mandou pregar o Evangelho a todos os homens, para que todos possam crer e que todos os que creiam sejam salvos. Nós vamos encontrar muitos textos, Mateus capítulo 28, verso 19, ide e fazei discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos capítulo 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Atos capítulo 17, o verso 30, o apóstolo Paulo pregando no Areópago, ele diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Ora, Deus não faria um anúncio a todos os homens que se arrependessem se eles de fato não pudessem crer em Jesus e assim que todos eles pudessem ser salvos na pessoa bendita de Jesus. Portanto, Deus quer salvar todo homem e todo aquele que crê em Jesus como Salvador será salvo. Quando o homem crê em Jesus, ele se une a Cristo pela fé, torna-se parte da família de Deus, e aí então ele estará fazendo a vontade de Deus. A grande vontade de Deus para o homem, em primeiro lugar, é que ele seja salvo pela fé em Jesus. Marcos capítulo 3, verso 33 em diante, Jesus está reunido com os seus discípulos em um lugar, chega lá fora sua mãe e seus irmãos da família carnal, e alguém diz, olha, estão lá fora sua mãe, estão lá fora os teus irmãos. E Jesus disse, olha, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade de Deus, então, é entrar na família de Deus. E isto, em primeiro lugar, é quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. A primeira coisa que eu entendo sobre a vontade de Deus para mim é que Ele quer que eu seja salvo. Para salvar os homens, no entanto, Deus exige fé no Salvador Jesus. Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo está em Filipos, está pregando o evangelho pela primeira vez na Europa. Ele foi preso, açoitado, um terremoto abriu as portas da prisão. O carcereiro vem assustado e pergunta a eles, diz o texto, tirando-os para fora, disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se ele cresce, seria salvo. Se a casa dele cresce, também seria salvo. O que vai acontecer? Ou seja, todos aqueles que creem em Jesus serão salvos, porque pela fé todos podem receber a salvação. Deus salvará todo aquele que crê em Jesus como Salvador.
João capítulo 3, verso 16 em diante, um texto muito conhecido, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que texto extraordinário! Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar aquele que crê nele. Esta é a vontade de Deus. Por que alguém será salvo? Porque creu em Jesus. Porque alguém não será salvo? Porque ele não creu em Jesus. E não creu porque preferiu as trevas do que a luz. Ele tinha a opção de escolher e fez uma escolha de rejeitar a Jesus, porque amou mais as suas obras más, as trevas, continuar na prática do pecado. Não há um texto aqui dizendo que alguém será condenado simplesmente porque Deus escolheu condená-lo, mas o próprio homem escolhe rejeitar a Cristo e, portanto, é condenado. Então, se alguém quer saber a vontade de Deus para a sua vida, a primeira coisa que ele precisa é crer em Jesus como Senhor e Salvador. Fazendo isto, ele vai estar já cumprindo a vontade de Deus, porque o Espírito Santo, ele abre o coração do homem, e por ele agir no coração do homem, a graça preveniente aí no coração do pecador, ele pode crer, mas ele também precisa crer para poder ser salvo em Jesus. Deus quer que eu seja salvo, Deus quer que você seja salvo também. A segunda coisa que eu vejo aqui é que após a salvação, Deus também quer que todo cristão seja cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 17, ele diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A vontade de Deus é que cada homem aceite a Jesus como Salvador e também seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio aqui é permitir-se ser controlado totalmente pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo já havia dito aqui em Romanos que nós devemos ser transformados. E nessa transformação do nosso entendimento, permitir que o Espírito controle toda a nossa vontade, todos os nossos desejos, toda a nossa mente. E isso fará com que realmente o homem seja cheio do Espírito Santo. Veja, vamos entender. Todos os crentes verdadeiros possuem o Espírito Santo habitando neles. O texto de Romanos 8 e 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Todo aquele que aceita Jesus, que pertence a ele, passa a ser morada do Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, também não pertence a Cristo. Nós somos então morada e ainda mais somos templo do Espírito Santo. Porque somos templo significa não apenas que ele vem morar em nós, mas que ele torna santa esta habitação e que nós agora devemos viver de maneira a que esta santidade em nós seja realmente expressa em nossos atos. 1 Coríntios 6, verso 19, o apóstolo Paulo diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se agora nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, agora pertencemos a Ele, somos morada e templo do Espírito Santo, portanto não podemos viver de qualquer maneira. E isso acontece com cada homem que aceita Cristo. O Espírito Santo vem morar nele. Só que além de morar nele, Deus quer que o Espírito Santo controle toda a nossa vida, que nós sejamos cheios do Espírito Santo.
Quais sinais, o apóstolo Paulo diz aqui no texto de Efésios 5 que nós lemos, revelam este controle do Espírito Santo na nossa vida? Ele já fala de algumas coisas, como nós vamos estar sendo cheios ou demonstrando que estamos cheios do Espírito Santo. E ele diz, o verso 19 em diante, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então aqui estão 3 características que o apóstolo Paulo nos mostra. Primeiro, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele vai ter o desejo de louvar a Deus. Ele vai cada dia ter o desejo de cantar, de louvar, de exaltar o nome do Senhor. Também há nele um sentimento de gratidão a Deus por tudo que ele tem feito e, portanto, está aceitando a vontade de Deus com submissão e gratidão. E ainda há uma humildade em relação aos outros. Quando ele serve na igreja, ele serve no seu trabalho ou em qualquer lugar, ele serve em humildade, sujeitando-se aos outros. Este é o homem que está cheio do Espírito Santo. Alguém pensa que está cheio do Espírito Santo é ficar falando em línguas estranhas. Ora, falar em línguas estranhas é bom, mas se ele fala em línguas estranhas, mas não tem humildade, não está submisso àqueles que Deus colocou como autoridade sobre ele, ele não está cheio do Espírito Santo coisa nenhuma. Estar cheio do Espírito Santo é ser controlado por ele, ter uma vida nova, uma vida diferente. Significa que o Espírito Santo controla a minha vida inteira. E como ele vai fazer isso? Aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Quando a Bíblia Sagrada está sendo praticada e o Espírito está me fazendo viver de acordo com ela, eu estou então cheio do Espírito Santo e fazendo a vontade de Deus. Cada crente, então, deve render-se ao controle do Espírito Santo, buscar também o seu poder, os seus dons, a sua capacidade, mas deixar que ele controle a nossa vida. Porque o mais importante, queridos, é o fruto do Espírito, que se mostra num caráter transformado, renovado, que mostra, então, uma vida dominada, controlada, amplamente conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer que eu seja salvo. Deus quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Deus quer também que eu seja santo. Ora, se eu sou controlado pelo Espírito Santo, eu, obviamente, preciso viver uma vida santa. Deus quer, então, que o homem seja santificado, ou seja, seja separado do pecado para viver uma vida nova. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possais progredir cada vez mais. Nós já aceitamos a Jesus como Salvador, mas agora existe uma maneira de andar, de agradar a Deus, para que nós possamos ir crescendo nesta vida espiritual. E ele continua: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, exatamente cumprindo a palavra, que nós vamos poder progredir nesta vida espiritual. E ele aí finaliza o texto: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aqui nós temos então a vontade de Deus revelada para nós, a nossa santificação. Que nós tenhamos um viver santo. Os salvos devem viver em santificação, porque esta é a vontade de Deus para nós. Pedro também vem contribuir aqui com a revelação sobre este assunto. 1 Epístola, capítulo 4, verso 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens,
mas segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que aquele que já morreu para o pecado viva agora não mais nos desejos lascivos, nos desejos pecaminosos dos homens, mas segundo a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Deus quer que cada homem seja santo. Todos os filhos de Deus, então, devem andar de acordo com a sua vontade e com a sua natureza, a natureza de seu Pai. Essa filiação que temos nos leva a viver de maneira diferente do mundo. Pedro, ainda na primeira epístola, capítulo 1, verso 15, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui nós temos, então, queridos, uma ideia extraordinária. Se Deus é o nosso Pai, se você chama Deus de Pai, e Ele vai julgar como cada um age, então ande em temor, viva em santidade, seja santo, porque o Pai é santo. Muitas pessoas querendo atrair alguma graça de Deus ou justificar que também merece alguma coisa boa, diz assim: mas eu também sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, então a vontade de Deus para seus filhos é que eles sejam santos como Ele é. Se alguém diz que é filho de Deus e não vive buscando santificar-se cada dia mais, ele sem dúvida não está agradando o seu Pai. O Espírito Santo então nos santifica. E nós também devemos nos dedicar cada vez mais a buscarmos esta santidade. Quando aceitamos a Jesus, há um primeiro ato de santificação que é sermos comprados por Jesus e, portanto, agora pertencemos a Ele, somos separados do mundo. Mas agora há um processo de santificação que nós temos que também participar nele. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 21, o apóstolo Paulo está falando sobre alguém ser vaso para a honra ou para a desonra na casa de Deus. E ele diz, nova versão transformadora: se você se mantiver puro, será um utensílio para fins honrosos. Sua vida será limpa e você estará pronto para que o Senhor da casa o empregue para toda boa obra. Nós temos uma participação ativa aí, que é permitir que o Espírito Santo nos controle, buscar entender a vontade de Deus na palavra e aplicá-la à nossa vida. Se nós fizermos assim, nós realmente vamos caminhar de maneira a sermos cada vez mais santos. Nós entendemos, a palavra de Deus nos diz claramente: quem é santo deve santificar-se ainda. Aquele que tem essa esperança de ver ao Senhor precisa andar como Ele andou e ser puro. Deus quer que eu seja santo. E também Deus quer que eu seja obediente ou submisso às autoridades que Ele estabeleceu. Há autoridades que foram constituídas por Deus e o verdadeiro crente, aquele que quer fazer a vontade de Deus, precisa submeter-se a essas autoridades. 1 de Pedro, ainda capítulo 2, verso 13 em diante. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Há uma consideração aqui muito ampla sobre submeter-se à autoridade humana, porque esta é a vontade de Deus, que nós façamos assim a coisa certa, façamos o bem. Nós entendemos claramente pela palavra de Deus, queridos, quem não obedece às autoridades
está indo contra Deus e contra a sua autoridade. Romanos capítulo 13, verso 1 em diante, até o verso 7, o apóstolo Paulo deixa claro que todo homem deve estar sujeito à autoridade, e quem não se submete à autoridade, quem vai contra a autoridade, vai contra Deus, contra a sua vontade que estabeleceu as autoridades. Mesmo se a autoridade não agir com justiça, não for boa, ainda assim o crente deve ser submisso a ela por ser obediente a Deus. Mas, pastor, quer dizer que se o meu chefe for injusto, se o meu patrão não for bom comigo, se o chefe lá na repartição não for uma pessoa legal comigo, ainda assim eu preciso ser submisso a ele? Veja o que Pedro continua dizendo, capítulo 2 da primeira epístola, verso 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E ele vai mostrar como Jesus não se rebelou contra a autoridade, não devolveu a afronta, mas sujeitou-se àquele que julga justamente, ou seja, o Pai. Então a orientação de Pedro aqui é para todos aqueles que estão debaixo de autoridade, inclusive no trabalho, o contexto aqui é exatamente servos e senhores, que era a relação trabalhista na época. Ele diz, sujeite não só ao bom e humano, mas também ao mal, porque isso é agradável a Deus. Jesus foi o grande exemplo para nós, é o grande exemplo, porque foi submisso, submeteu-se a Pilatos, submeteu-se às autoridades e deixou-nos o exemplo para seguirmos. Esta é a vontade de Deus, que eu seja obediente a Ele. Mas e se eu vou sofrer? Então nós precisamos considerar outro ponto. A vontade de Deus também pode ser, em muitos casos, que eu sofra. Para que eu seja santo, para que eu seja aperfeiçoado. E pelo fato de eu ser um salvo, uma testemunha de Jesus, Deus pode nos fazer passar por sofrimento. 1 de Pedro, capítulo 3 ainda, ele vai dizer, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Ele já havia dito, olha, se alguém sofre porque fez algo errado, isso não tem glória nenhuma. Mas se alguém sofre injustamente por causa do Evangelho, por causa de Deus, isso é agradável a Deus e essa então é a vontade de Deus. Porque Deus permite e até ativamente faz com que nós passemos por sofrimento. O sofrimento é usado por Deus para nos aperfeiçoar, para nos dar mais experiência com Ele, para quebrantar muitas vezes um ego exaltado, tirar-nos do orgulho, entrarmos num caminho mais de submissão a Ele e às autoridades constituídas, dar-nos experiência de provisão, enfim, há muitos motivos porque Deus permite o sofrimento, mas isso tem um propósito. 1 de Pedro ainda, capítulo 5, verso 10, ele diz, Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Aqui não é punição por causa do pecado, sofrer por causa do erro. Pedro diz que não tem glória nenhuma nisso, mas aqui é um sofrimento que visa a santificação. Hebreus capítulo 12, ele vai falar também sobre o sofrimento, a disciplina, que no momento parece não ser de gozo, mas que no final vai trazer um aperfeiçoamento para a vida do crente. Nós, então, precisamos entender que o sofrimento faz parte,
pode pelo menos fazer parte em muitas situações da vontade de Deus para a nossa vida. E também, se nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus, pelo fato de agora estarmos em Cristo, todos verdadeiros cristãos padecerão, sofrerão perseguição, porque ele está contra o sistema do mundo. Nós estamos em guerra, há um inimigo feroz querendo nos destruir. Nós estamos nos opondo ao sistema que o mundo jaz nele. Portanto, há um sofrimento. 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo diz: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos serão perseguidos os que querem realmente viver de acordo com a vontade de Deus. Mas Jesus disse que nós somos bem-aventurados quando fôssemos perseguidos por causa da justiça, por causa do Evangelho, e grande seria o nosso galardão no céu. Então nós podemos passar por sofrimento, mas com a certeza, queridos irmãos, que o Senhor está ativamente promovendo isto para um propósito bom. E Ele está conosco cada instante para que nós possamos passar por todas estas coisas. Deus quer que eu seja salvo, Deus quer que eu seja cheio do Espírito Santo, Deus quer que eu seja santo, Deus quer que eu seja obediente, Deus quer em muitas situações que eu passe por sofrimento, mas ainda Deus quer que eu seja grato a Ele. Quer dizer, pastor, que depois de tudo isso, apesar das tribulações, das perseguições, Deus ainda quer que eu seja agradecido a Ele por tudo? Esta é a vontade de Deus para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós claramente vamos reconhecer que devemos ser gratos porque fomos salvos, porque o Espírito Santo está disponível para nos guiar. Devemos agradecer a Deus por essas coisas boas, mas também devemos agradecer a Deus mesmo nos momentos de dificuldade, de aflição, de tribulação, inclusive por causa do Evangelho. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos agradecidos. Agradecidos em todas as circunstâncias. Por quê? Porque temos certeza que Ele está cuidando de nós. Que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Que Ele está conduzindo a nossa vida da melhor maneira possível e para o melhor propósito possível. Nós podemos e devemos então ser gratos a Deus. Ele diz em todas as circunstâncias, em tudo. Não quer dizer por tudo, ou seja, Deus, obrigado porque hoje eu sofri um acidente. Mas no acidente nós encontramos razões para ser gratos a Deus, porque Ele nos livrou, porque Ele nos permitiu passar por aquilo para termos uma experiência. Há uma história de um cristão que chega em casa e diz: mulher, vamos fazer aqui uma oração de gratidão a Deus, porque eu acabei de ser assaltado. E ela pergunta: e você ainda quer agradecer a Deus porque foi assaltado? Ainda tem razões de ser grato a Deus? E ele diz: sim, e muitas. Primeiro que eu era o assaltado e não o assaltante. Isso já é uma vantagem, porque se fosse o assaltante, estaria numa situação muito pior, na criminalidade, um homem completamente fora da vontade de Deus. E depois ele diz: ele levou objetos, mas não me feriu, nem tirou a minha vida. Deus o livrou de um homem mau, de um homem violento, e a vida é muito mais importante do que as coisas. Jesus disse no Sermão do Monte que nós valemos muito mais e que o corpo vale muito mais do que o alimento, do que as vestes. Nós então temos que ser gratos a Deus, mesmo numa circunstância difícil. Porque ali Ele nos livrou, ali Ele nos guardou de algo pior, ali Ele nos permitiu passar por esta situação para também aprendermos, para também termos o que orientar a outros, aconselhar a outros, consolar a outros, quando estiverem passando pela mesma situação ou para não passarem pela mesma situação.
Nós vamos encontrar em Filipenses capítulo 4 o apóstolo Paulo dizendo: eu sei estar em abundância, eu sei estar também em grande dificuldade, eu sei estar numa situação que estou plenamente abastecido e eu sei estar numa situação que me falta. Eu aprendi a me contentar. E ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém pensa que o apóstolo Paulo está dizendo: eu posso vencer todas as coisas, eu posso ganhar todas as coisas, eu posso ser vencedor em todas as coisas, mas não é isso que ele está dizendo no texto de Filipenses capítulo 4, verso 13. Ele está dizendo: eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece e estar contente em qualquer circunstância. Hebreus capítulo 13, o verso 5, o escritor ali diz que nós devemos tirar toda a avareza da nossa vida, contentando-nos com o que temos. E ele diz: porque ele nos disse: não te deixarei, nem te desampararei. Se o Senhor está conosco, se Ele está nos guiando, se Ele está conosco presente em cada situação da vida, nós podemos estar contentes e gratos ao Senhor em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, se você é salvo, aceitou a Jesus como seu Salvador, pela fé recebeu a salvação que Deus lhe oferece, se você é cheio do Espírito Santo, está sendo controlado por Ele, guiado por Ele em tudo, se você está sendo santificado, se você está vivendo separado do pecado, se você está sendo submisso, obediente às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida, se você está sendo aprovado, fortalecido e amadurecido com o sofrimento injusto e está tendo um coração grato a Deus por tudo isto, você está fazendo a vontade de Deus para a sua vida. Esta é a vontade de Deus para a vida do homem. Então nós podemos aqui, queridos, entender que, sendo esta a vontade de Deus, fica mais fácil de tomar decisões, de fazer escolhas. Se eu penso: será que Deus quer que eu faça isto ou aquilo? Eu devo então olhar para esta revelação geral da sua vontade para mim. Olha, alguém me ofereceu um emprego ali que eu não preciso trabalhar, é só botar meu nome lá, um esquemazinho, eu recebo e não preciso trabalhar. Será que isso é a vontade de Deus para mim? Não, com certeza não, porque Deus quer que você seja santo, que você seja uma pessoa que não vai sofrer por causa de algum pecado, de algum erro. Olha, tem uma menina ali muito bonita, ou um rapaz ali bonitão, ele não é crente, mas será que Deus quer que eu case com ele? Não, com certeza não, porque a Bíblia diz claramente que não há uma união entre os santos e os injustos, os que servem a Cristo e os que estão servindo ao inimigo. Então nós podemos, queridos, compreender a vontade de Deus de uma forma mais ampla e, compreendendo isto, fazer as escolhas da vida de forma melhor. Será que Deus quer que eu aceite um emprego ali para trabalhar numa boate? Com certeza não. Será que Deus quer que eu receba ali uma aposentadoria que eu não tenho direito, mas alguém me ofereceu numa maracutaia aí? Com certeza não. Em muitas situações, então, eu devo perguntar: um salvo, um santo, uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, alguém que vai passar por dificuldade, mas mesmo sofrendo é grato a Deus porque quer obedecer às autoridades ou quer agradar ao Senhor, se isto, qualquer situação da vida, eu posso colocar dentro desta ampla consideração sobre a vontade de Deus e entender pela palavra que Deus quer que eu passe por aquilo, que eu faça daquela maneira, então eu vou poder escolher melhor para andar segundo a vontade de Deus. Nós vemos então, queridos, que o apóstolo Paulo nos disse: para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós devemos mudar a nossa maneira de viver. E para mudar a maneira de viver, nós precisamos mudar a maneira de pensar. Mudar o nosso entendimento, transformar o entendimento pela palavra de Deus.
Se a palavra de Deus nos revela, então, qual é a sua vontade, nós precisamos adequar a nossa vida. Não é apenas nos obrigar a fazer uma coisa. Não, porque nós precisamos fazer aquilo que agrada a Deus com alegria. Ter alegria em agradar ao Senhor, ter alegria em viver da maneira como Ele quer, até porque temos plena consciência que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Então não se trata de sofrer, é isso mesmo, Deus quer, e paciência. Não, é sermos gratos ao Senhor pelo que Ele está fazendo. Eu estou sofrendo, mas se isto é a vontade de Deus, eu agradeço a Deus. Eu sei que Ele tem um bom propósito nisso. Eu sei que Ele sabe guiar a minha vida da melhor maneira possível. E Ele está comigo nesta situação. Nós precisamos deixar a forma do mundo pensar. O mundo pensa somente em ter prazer, em levar vantagem, em sair-se bem, em ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa de fama, uma pessoa que tenha dinheiro. O mundo só pensa nisso. Paulo diz, não vos conformeis com o mundo, não siga a forma do mundo, mas transforme o seu entendimento. Mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas pela palavra de Deus, para que nós possamos então cultuar a Deus em todas as nossas decisões. Oferecer um culto em tudo que nós fazemos. E assim vamos fazer o que Deus espera de nós. Vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver para cumprir a vontade de Deus com alegria, com satisfação, com contentamento. É o que dá sentido à vida e nos faz felizes e abençoados. O salmista, no Salmo 37, diz, alegra-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele cumprirá o desejo do teu coração. O coração vai estar muito satisfeito, vai estar pleno e entender que está realmente vivendo o melhor quando nós vivemos para agradar a Deus, para fazer aquilo que Ele quer para nós. Veja como é tão diferente do mundo, queridos. O mundo vai dizer que você está com uma vida plena se você estiver fazendo aquilo que lhe agrada, aquilo que é a tua vontade. A Bíblia diz que nós estaremos vivendo plenamente quando nós estivermos agradando ao Senhor, fazendo aquilo que é a sua vontade para nós. Aí nós estaremos vivendo plenamente. Deus quer que a sua vontade se cumpra em nós. E ela vai se cumprir, queridos, quando nós tivermos prazer nele, tivermos alegria de agradar a Ele e nos submetermos com alegria a Ele e a sua palavra. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Deus quer que você cumpra esta vontade. Então veja o que Ele nos mostra na palavra, qual é a sua vontade para nós. Deus quer que eu seja salvo. Se você não aceitou a Jesus ainda como seu Salvador, não creu, não confessou a Jesus como seu Salvador, faça isso ainda hoje. Você, fazendo assim, só fazendo isso é que você vai poder estar na vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus para a tua vida. Se você não é controlado pelo Espírito Santo, busque render-se a Ele, busque na oração, busque aprender aquilo que Ele revela na palavra, submeta-se ao Senhor e você vai então ser cheio do Espírito Santo. Pode também buscar e deve buscar o poder de Deus para ser revestido de poder e poder fazer então a sua obra com alegria, com ousadia. Se você quer fazer a vontade de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Seja santo. Busque viver em santidade para agradar a Deus. Seja obediente às autoridades. Quando Paulo fala sobre essa obediência e ser cheio do Espírito Santo e estar sendo submisso, ele diz logo em seguida que os filhos devem se submeter aos seus pais, que as esposas devem se submeter aos seus maridos no casamento, que os empregados devem submeter-se aos seus patrões, que
que os patrões também não podem tratar os empregados como se não tivessem um patrão acima deles, um senhor acima deles. Então, ser submisso é a vontade de Deus para nós, debaixo das autoridades que Ele constituiu. Sofrer pode e muitas vezes será a vontade de Deus para nós, para nos aperfeiçoar, para nos dar experiência, para nos dar o que falar, o que contar. Como alguém pode contar vitórias se nunca enfrentou uma luta? Agora, acima de tudo, a vontade de Deus é que, passando por tudo isso, eu e você sejamos gratos a Ele por cada situação que Ele tem nos permitido passar, que Ele tem determinado que nós passemos. Nós podemos, queridos, nos submeter e buscar fazer esta vontade de Deus. Paulo não está dizendo aqui no capítulo 12 que isso é uma coisa automática. Fique tranquilo, tudo isso vai acontecer. Mas ele está dizendo, irmãos, apresentem o vosso corpo. Não se conforme, transforme o vosso entendimento. Há um papel ativo, que obviamente só pode ser feito porque a graça de Deus nos capacita. Mas há um processo ativo em que o crente se submete e busca cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Faça isso. Cumprir a vontade de Deus, ou saber a vontade de Deus, não é apenas saber se Deus quer que você compre um carro, ou se você troque de emprego, ou se você vá para esta ou aquela igreja, ou se você aceita este ou aquele cargo. Isso são escolhas que nós iremos fazer, muitas vezes dirigidos especificamente pelo Espírito Santo, mas principalmente dentro daquilo que é a vontade maior de Deus, revelada nas Escrituras. Busque conhecer a vontade de Deus nas Escrituras. Empenhe-se em fazer isto na sua vida. Empenhe-se em transformar o seu entendimento, a sua mente, e submeter-se à palavra do Senhor, porque fazendo assim, você será alguém que cumpre a vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa para todo homem. Todo e qualquer homem pode ter certeza, se ele está no centro da vontade de Deus, ele está no melhor lugar. E no centro da vontade de Deus, nós estaremos cumprindo estas coisas que Ele, na Sua palavra, revela para cada um de nós. Seja um cumpridor da palavra de Deus. Seja um crente que busca conhecer esta palavra. Leia as Escrituras, aplique isto à sua vida. Não seja apenas um ouvinte, como o Tiago diz, mas um cumpridor desta palavra. E você, então, estará fazendo aquilo que é a vontade de Deus. E fazendo esta vontade, seremos felizes, seremos abençoados. O Senhor fará uma coisa grandiosa na nossa vida, porque sendo conduzidos segundo a sua vontade, queridos, alcançaremos o melhor que Ele tem para nós. O maior sucesso que alguém pode ter na vida não é ser famoso, rico, mas estar cumprindo totalmente a vontade de Deus para a sua vida. Você já se perguntou hoje se você está fazendo aquilo que Deus quer? Você realmente está disposto a cumprir a vontade de Deus? Você ora dizendo, Deus, cumpra a sua vontade na minha vida? Então, aplique esta palavra ao seu coração. Procure andar de acordo com ela. Se há algo que você não está dentro deste padrão, que é a vontade de Deus, que a Bíblia nos revela, faça hoje mesmo o ajuste. Ou comece hoje mesmo a ajustar a sua vida em qualquer uma destas áreas, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita, boa, agradável e perfeita não são 3 graus diferentes da vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é boa. É sempre o melhor que tem. A melhor escolha é a vontade de Deus. Ela é sempre agradável, deve ser sempre agradável, ou seja, eu devo aceitar esta vontade de Deus de forma que eu esteja contente, satisfeito, alegre com o que Ele está fazendo. E ela é perfeita.
porque nada eu poderia fazer melhor do que aquilo que Deus quer para a minha vida. Fazendo assim, queridos irmãos, nossa vida inteira será um culto. Tudo que nós façamos, tudo que nós escolhermos, tudo que nós dirigimos a nossa vida para aquilo, será para a glória de Deus. Deus será glorificado em tudo o que nós fizermos. E assim nós estaremos cumprindo a perfeita vontade de Deus para nós. E o Senhor será glorificado na nossa vida. Que Deus te abençoe. Que você seja um cumpridor da palavra de Deus. Que você tenha, a partir de hoje, mais disposição para buscar cumprir esta vontade. Conhecer esta vontade. Leia as Escrituras. Procure verificar a sua vida. E seja um cumpridor, com alegria, daquilo que é a vontade de Deus. Você será plenamente abençoado nisto. Que Deus em Cristo continue aplicando a sua palavra aos nossos corações. Os irmãos, continue orando por nós, por esse ministério, para que possamos continuar pregando a palavra, ensinando a palavra, compartilhando desta palavra. Os vídeos que são produzidos aqui são para edificação dos crentes. Os slides que nós usamos aqui, aí no link, na descrição do vídeo, você pode baixar esses slides, pode usar no seu estudo particular, no seu estudo em grupo, no seu culto de doutrina, se você está à frente de um grupo, de uma congregação. Use à vontade e compartilhe esta palavra com outros, para que outros mais possam ser alcançados e Deus em Cristo seja glorificado em tudo que nós fizemos. Para Ele e só para Ele seja toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a adoração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.